Bom, bem-vindos então à primeira aula do mini curso de Git e GitHub do PETCC da UFSM. Então, nessa primeira aula a gente vai contextualizar, tá, sobre o que é o mini curso, sobre o que é o Git, sobre o que é o GitHub, diferenciar as duas ferramentas, motivar, né, por que é importante, por que é interessante saber utilizar essas ferramentas, principalmente na área de tecnologia, para então nas próximas aulas a gente começar a, de fato, pôr a mão na massa nessas duas ferramentas, tá certo? Bom, então o que é o Git? O Git ele é um sistema de controle de versões, tá? Ele permite eu organizar e controlar versões de um projeto que eu estou desenvolvendo. Então ele, entre aspas, né, a gente poderia dizer que ele nos permite voltar no tempo para qualquer versão do passado. Então, se por exemplo eu fiz uma alteração no meu código ou num texto que eu estou trabalhando ou em qualquer coisa, tá? O Git ele geralmente é utilizado para programação, porque ele é realmente uma ferramenta bastante poderosa para isso, mas ele pode ser utilizado com qualquer outro tipo de arquivo, tá certo? Então, ele permite que eu volte para versões do passado, para um momento em que, por exemplo, não existia um bug, ou para um momento em que eu tinha feito uma alteração que eu não deveria ter feito, ou algo nesse sentido, tá certo? O Git ele também, né, ele controla, registra, ele serve para eu recuperar alterações que foram feitas no meu projeto, para que eu consiga, por exemplo, organizar novas versões. Eu estou trabalhando aqui numa coisa, mas eu tive uma outra ideia, eu quero implementar isso aqui de uma forma diferente, eu quero escrever isso aqui de uma forma diferente. Então eu posso ter mais de uma versão existindo do mesmo projeto, tá? Então, se eu pensasse, por exemplo, sem o Git, eu tenho que fazer uma nova versão, tenho que fazer um teste, tenho que fazer alguma coisa diferente aqui no meu projeto, eu copiaria a pasta inteira para outro lugar ou algo nesse sentido, né? Com o Git eu não preciso fazer isso e ele me permite que eu faça esse gerenciamento de forma automatizada através do Git, tá? Então, assim, eu consigo manter melhor como que cada versão se interliga com outra versão, como que essas versões conversam entre si e tudo mais. Claro, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, como é que eu faço como é que eu crio novos pontos de momentos que eu salvei o meu projeto no tempo, ou pontos de novas versões, ou esse tipo de coisa, tá certo? Bom, e o que é o GitHub? Bom, o GitHub ele é basicamente o Git online, tá? Então ele permite que desenvolvedores coloquem seus projetos lá como se fosse um drive, tá? Se a gente pensasse, por exemplo, que o Git são as minhas pastas, os meus documentos, e o Drive é o lugar onde eu guardo essas pastas e documentos, o GitHub ele é o Drive de Git, digamos assim, onde eu posso manter meus repositórios, meus projetos Git lá dentro, para que outros desenvolvedores acessem eles, tá? Caso esses sejam repositórios públicos, ou se for repositório privado, só eu acesso e tá lá só para mim ver, tá? Então é muito comum no mundo do desenvolvimento a gente acabar encontrando repositórios do GitHub, onde a gente vai ver coisas que um desenvolvedor em específico colocou lá, ou coisas que vários desenvolvedores colocaram, porque isso é uma coisa que o GitHub também permite eu fazer, tá? Um intercâmbio com outros desenvolvedores. Eu consigo trocar código com eles, eu consigo sugerir mudanças nos projetos deles, eu posso adicionar colaboradores nos meus projetos, tá? Isso é muito comum, por exemplo, trabalho da faculdade, por exemplo. Tem um trabalho em grupo que eu tenho que fazer com meus amigos aqui, que é um desenvolvimento de algum programa. Eu crio um repositório, coloco no GitHub e adiciono lá que meus integrantes, né, os meus colegas de grupo, possam trabalhar naquele projeto também, tá? Essa lógica vale para qualquer outra coisa, né, como empresas e desenvolvimento aberto no geral também, tá? Então ele pertence à Microsoft, né, e como eu disse, é como se fosse uma rede social para desenvolvimento, né? Cada pessoa vai ter seu perfil lá com os seus projetos mostrando lá dentro, como se fossem postagens, digamos assim, tá? Então a motivação, né, como eu acho que já deve estar ficando bem claro, é de controlar versões dos projetos, né? Então, como eu falei, diversas empresas, diversos professores e pesquisadores utilizam, é muito comum a gente acabar encontrando repositórios Git na internet, tá? Então, na área de tecnologia, Git e GitHub geralmente é um requisito básico, assim. Então, é
praticamente qualquer empresa vai ter um GitHub ou alguma ferramenta análoga a ele, tá? Bom, então eu falei em repositório, né? Mas o que é um repositório? O repositório, a gente às vezes abrevia só para repo, né? Ele é um conceito muito importante em Git porque ele é o diretório onde estão os arquivos que o projeto ficam armazenados. Ele é bem simples, tá? É um conceito bem simples. Diretório aqui, ou pasta, tá? Qualquer termo desses que vocês utilizam, tá? O diretório ou a pasta, onde está meu projeto e eu inicio um repositório Git ali. E o repositório seria ali a pasta onde estão os arquivos que eu quero que o Git controle, estão os arquivos que eu quero que o Git tome conta, tá? Então eu vou ter vários repositórios Git no meu computador, cada repositório para um trabalho, para um projeto diferente que eu estou fazendo, e o Git está tomando conta dessas coisas lá dentro, tá certo? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um trabalho de uma disciplina, crio um repositório. Não, agora eu quero programar um projeto pessoal, tal, crio um repositório, tá? Então, o repositório é um conceito que é muito semelhante ao de um diretório. Ele, na verdade, é um diretório, com a diferença... Ele é um diretório, não, uma pasta, com a diferença de que dentro dele o Git está atuando e está salvando as alterações dele, tá? Isso aqui deve ficar mais claro nas próximas aulas, quando a gente aprender a criar um repositório. É basicamente só uma pasta onde o Git toma conta das coisas que estão acontecendo lá dentro. Então aqui a gente pode fazer esse paralelo, tá? Sem o Git, a gente pode fazer uma alteração que não deveria e perder os dados, né? Fiz uma alteração que eu não deveria, vou ter que ficar dando Ctrl Z agora, até voltar. Bom, talvez já nem dê mais. E perdi as alterações que eu não deveria ter feito. E agora? Vou ter que refazer tudo. Né? Ele não vai rastrear mudanças, eu não tenho esse controle de versões e eu tenho uma dificuldade de colaboração com outros desenvolvedores. Né? Enquanto com o Git eu tenho acesso a todas as mudanças que eu fiz antes no meu projeto, eu posso voltar para elas caso eu me arrependa de alguma mudança, posso voltar para elas para ver o que tinha acontecido em alguma mudança, eu posso versionar melhor, colocar essa versão 1, versão 2, versão 3. Eu tenho facilidade de colaboração com outros desenvolvedores pelo GitHub e tudo mais, né? Aqui, pensando que cada ponto nesse grafo aqui seja, digamos assim, um checkpoint no tempo. E aqui eu tenho a última versão do meu projeto, e aqui eu tenho a versão um pouco mais antiga, aqui eu tenho a versão um pouquinho mais antiga, aqui eu tenho a versão um pouco mais antiga. Aqui eu tenho uma ramificação onde eu resolvi fazer alguma mudança não oficial ou paralela ao restante. Tudo isso o Git permite que eu faça, tá certo? Então, como é que a gente acessa o Git ou o GitHub, né? Nesse mini curso aqui, eu vou começar dando um foco no terminal, tá? A gente vai fazer bastante coisa por terminal. Depois, a gente vai falar, assim, sobre como se faz por IDEs e editores, né? A gente vai falar do VS Code. E também pelo site do GitHub, que é, né, o principal meio de se acessar o GitHub, como eu vou mostrar daqui um pouco, tá? Existem outras formas, tá? Como o GitHub Desktop, que é uma ferramenta também que existe, né? Existem várias outras, mas nesse mini curso a gente vai estar focando principalmente no terminal e nessas três primeiras aqui, né? IDEs, o site do GitHub e o terminal, tá certo? O Git ele tem uma documentação muito completa, né? Então se vocês quiserem ver, eu acho que eu tenho aberta ela aqui inclusive para mostrar, tá aqui a documentação do Git. Então se vocês vi um comando na aula e eu quero ver ele com mais detalhes, tá? Eu vi lá o comando do init, tá? Quero saber o que o init faz. Eu venho aqui, tá tudo aqui especificado, aqui tá em inglês, mas eu sei que tem em português também. Bom, não vou procurar aqui onde é que muda o idioma, mas eu sei que tem. Então aqui, claro, a gente não vai ver todos esses comandos, mas a gente vai ver o suficiente para fazer coisas bem interessantes já, tá certo? Outra coisa também é a criação de uma conta do GitHub, tá? Já recomendo que vocês criem. Aqui eu tenho ele aberto, o site do GitHub, eu recomendo que vocês criem uma conta. Porque nas próximas aulas a gente vai tratar disso aqui. Não precisam criar agora, tá? A gente vai ter uma aula só sobre GitHub, onde a gente vai falar melhor sobre como é que funciona, tal, sobre criação de conta e tudo mais.
Mas tá aí já o site do GitHub, caso vocês tenham interesse. E é basicamente isso, tá, pessoal? Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a entrar nos comandos mesmo, sobre como que se usa o Git, sobre como, e depois, mais tarde, né, como se usa o GitHub, tá? A gente vai começar falando de Git, depois a gente vai falar de GitHub, depois a gente vai aprender a ligar os dois, a entender como é que os dois conversam entre si e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso sobre essa aula, é basicamente introdutório. Eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.